Graça e paz, graça e paz, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso 12º dia de leitura. Vamos dar continuidade da leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 12. Se puder abrir já a tua Bíblia, vamos dar mais 2 minutinhos para mais pessoas serem notificadas, né? Mais pessoas poderem entrar e acompanhar conosco. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vão entrando, fiquem à vontade. Peguem a vossa Bíblia, já abram o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ler o capítulo 12. Não é muito longo, é bem curto em relação aos outros que já lemos. Vamos dar continuidade do nosso propósito, nosso tempo de comunhão, nosso tempo de aprendizado, nosso tempo de leitura, de fortalecimento da nossa fé. Amém? Pega a tua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Amém? Está dentro do tempo. Vamos começar. Então, capítulo 12. Vou deixar um pouquinho aqui. Tá bom. O título diz assim: Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Estamos a ler aqui o poder da oração. Ou seja, as pessoas não pegaram e ficaram ali desesperadas. Em vez de ficar no desespero, sem saber o que fazer, as pessoas se concentraram em oração. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse:
vistas, só um minuto que isso aqui tá, deixa aqui um pouquinho, desculpem, isso aqui. Parei no versículo 8. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Isso para dizer o quê? Pedro estava a dormir. O anjo vem e toca nele e as algemas caem. E depois o anjo começa a dar instruções ao Pedro. Mas ele ficou ali meio sem entender. Mas isso é sonho, é visão, tá acontecendo de verdade. Ele só estava a obedecer o que estava acontecendo, mas sem saber ainda, né? Ainda não tinha caído em si para perceber o que estava a acontecer. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Ou seja, ele foi solto das algemas, passou pelos primeiros guardas, passou pelos segundos guardas, passou pelo portão. Só aí é que a ficha lhe caiu de que aquilo que ele estava a viver era real. Ou seja, até então ele parecia, será que é uma visão, um sonho, é verdade? Estava ali meio confuso. Aí depois é que a ficha lhe cai, ele entende que Deus, né, lhe deu aquele livramento, porque aquele cárcere ele estava preso já para ser executado. Herodes não queria ali manter preso, ele queria dar uma lição, né? Porque entendemos que Pedro estava a fazer todo aquele, né, aquele trabalho, o Pedro e os outros apóstolos, aqui estamos a focar em Pedro, mas todos os outros apóstolos também estavam na mesma missão. Todos os outros 12, mais os outros seguidores, continuavam naquela missão. Aqui, Saulo ainda não era o apóstolo Paulo, mas também já estava a executar a missão. Que missão é essa? Falar sobre o Evangelho, falar sobre o reino de Deus, falar sobre a salvação em Cristo Jesus, falar sobre o arrependimento. Ou seja, eles mesmo sofrendo aquela perseguição toda, mesmo havendo os outros irmãos serem mortos, como vimos, Estevão foi apedrejado, né? Eles não pararam, eles entenderam que aquilo era um trabalho, era uma missão, era um propósito divino. Deus queria que eles continuassem a falar, a espalhar as boas novas de Jesus. E então, com perseguição ou sem perseguição, havia a necessidade deles continuarem com o trabalho, a boa obra que Deus incumbiu eles de fazerem. Então, Pedro foi preso, sabendo que a qualquer momento podia ser executado. Deus manda livramento, mas não nos esqueçamos que aquelas pessoas que viram que Pedro foi preso e que a qualquer momento também poderia ser executado, não entraram só em desespero, porque é natural que nós entremos em desespero diante de uma situação dessa, mas é natural ou sobrenatural. O nosso espírito, o Espírito Santo em nós, deve clamar por oração. Nós devemos clamar por Deus. Por quê? Porque é algo que estava fora do controle de todos. Eles não tinham poder de chegar a Herodes e pedir misericórdia, clemência pela vida de Pedro. Mas eles podiam pedir ao Deus vivo. Aquele Deus, o nosso Deus, que é fiel, que ele cumpre aquilo que ele promete. Ele é fiel para livrar os homens de Deus, nós, mulheres de Deus, que estamos na missão que ele nos deu. Então foi isso que as pessoas fizeram. As pessoas pegaram, apoiaram-se a Deus em oração, né? Se uniram ali em oração, clamando pela vida de Pedro, para livramento de Pedro. E o que Deus fez? Mandou um anjo. O anjo tirou as algemas de Pedro. O anjo fez Pedro passar pela primeira guarita,
passou pela segunda guarita, passou pelos portões. Nós estamos a falar de guaritas, soldados treinados, e que eles simplesmente não viram como Pedro passou. E ele foi livre. E aí a ficha lhe caiu bem. Só pode ser Deus que fez isso. Só pode ser Deus. Aí a ficha cai para Pedro. Então no versículo 12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa. Foi aqui onde eu parei, então Pedro saiu. Sim. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Ou seja, Pedro foi lá, nesta casa, né, onde estava também um grupo de oração ali a interceder. E eles ficaram tipo: como é que é possível? Como é que aconteceu? Não era suposto. Eles, se calhar, estavam a contar, né, que Pedro seria executado. Mas eles continuavam a orar. Pedro chega lá, explica o que aconteceu. Ali, tipo, sem dar muito alarido, porque era necessário que se mantesse restrição, né? Porque os guardas não deram conta até então do que havia acontecido. Então era preciso manter sigilo. Pedro vai lá para avisar para que eles avisem a Tiago, que também estava preso, né? Para que aconteceu isso. Ou seja, dar uma palavra de esperança. Então, no 18 diz assim: de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Ou seja, Herodes aí ficou furioso, que viu que o Pedro escapou da prisão. Pensou que se calhar aqueles guardas estavam de conluio com ele, né? Deram cobertura para ele sair, coitado dos guardas. Foram executados, né? Na inocência deles. Afinal, foi o anjo que fez Pedro passar ali invisível. Eles não viram, não se aperceberam. Enfim. Então, no versículo, a continuação do mesmo versículo diz assim: depois Herodes foi da Judeia para Cesareia, versículo 19. Depois Herodes foi à Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Esse Herodes que estava a perseguir os apóstolos de Deus, né, os apóstolos de Jesus, os homens com a missão de espalhar o evangelho, esse homem foi fulminado. Deus pegou e lhe tirou o fôlego de vida. Com Deus não se brinca. Entretanto, 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Ou seja, podia ter rei, podia ter governantes, podia ter sacerdotes, podia ter o que tivesse.
nada iria impedir que a palavra de Deus fosse espalhada. Nada iria impedir que o projeto de Deus se cumprisse. Havia essa necessidade. Essa necessidade existe até hoje. Não vamos pensar que estamos a ler a Bíblia, que é um livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, e que, não, isso foi uma história antiga. Não. Esse projeto continua até os dias de hoje. Hoje nós precisamos de continuar. E todos aqueles que se levantarem contra a palavra do Senhor, todos aqueles que se levantarem contra homens que Deus levantou para fazer esse trabalho, serão fulminados, serão levados. Deus vai tirar o fôlego de vida. Então, não sejamos pedra de tropeço para impedir a expansão, né, a disseminação, como é que se diz? O espalhar, vamos assim dizer, da palavra. Nós temos que ser ajudadores da obra. Nós devemos contribuir. Se nós não soubermos contribuir com palavras, não sei como é que, não sei pregar, não sei falar, vamos contribuir de outras maneiras. Lemos nos primeiros versículos que as pessoas contribuíam financeiramente, por exemplo. Então, se você conhece um projeto, você está na tua igreja, dá o dízimo, dá a oferta, porque isso é uma ajuda. Essa ajuda que você está a dar está a fazer com que outras igrejas sejam abertas, está a fazer com que missionários alcancem aldeias, alcancem lugares que você não pode ir. Eu não sei falar, mas existem pessoas que estão dispostas a falar por ti. Então faz a tua parte. Nós usamos as redes sociais. Usa o teu story, usa o teu WhatsApp, usa as tuas redes sociais e fala da palavra, fala do amor de Cristo. Põe um versículo bíblico. Escreve, se você não sabe versículo bíblico, escreve: Jesus te ama. Essa palavra vai chegar no coração de alguém. Essa palavra vai entrar como uma flecha no coração de alguém que precisa de ouvir essa palavra. Às vezes não somos nós, eu estou firme na palavra, eu sei que Deus me ama, sou filha amada do Senhor, estou bem. Mas você não sabe o teu irmão, o teu amigo que está ali a ver o teu story, se sabe dessa verdade. Essa pessoa pode não saber que é amada por Deus. Essa pessoa pode sentir que não é amada pelas pessoas do convívio e está perdida, não sabe. Ai meu Deus, eu não tenho motivo de viver. E essa pessoa, naquela de passar o teu story, vê ali a mensagem: Jesus te ama. Peraí. Olha, meu irmão, minha irmã, não pensa que essa palavra vai entrar vazia. Essa palavra vai entrar como uma flecha direto no coração dessa pessoa. Essa pessoa vai crer. Você até quando for escrever pode não crer no que você está escrevendo, mas essa pessoa que ler vai crer, porque foi Deus que te inspirou a escrever isso. Isso é uma verdade bíblica. Jesus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por nós, por mim, por você. Você daria o teu filho? Você ia pegar, não, tá aqui, Senhor, mata o meu filho, lhe corta o pescoço. Você não iria fazer. Deus fez. Deus já pagou o preço. Jesus pagou o preço quando morreu naquela cruz. Cada gota de sangue que caiu daquele corpo, ele pagou o preço para nós termos acesso ao Pai, para nós sabermos do amor do Pai. Então, cabe a nós, é uma responsabilidade nossa. Não entregue essa responsabilidade. Não, é do pastor, é do presbítero, é do evangelista, é do diácono. É nossa. Somos todos discípulos. Somos todos apóstolos, seguidores de Cristo. Devemos fazer a nossa parte. E a palavra de Deus está aqui. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Seja rei que se levantou, seja quem se levantasse contra a palavra, perecia, não impedia. Sempre vai haver um corajoso que vai se levantar para falar do amor de Cristo. Então que você seja esse corajoso também. Que eu seja essa corajosa. Eu tenho vergonha? Tenho. Tenho as dúvidas. Eu não sei falar, eu não sei o que falar. Mas Deus me usa, eu me coloco inteira à disposição do Senhor. E eu digo: Senhor, que eu seja a boca de Deus nessa terra. Eu não posso acreditar que eu vim só aqui cair de paraquedas nesse mundo e não tenho propósito. Que o meu maior propósito seja falar de Deus, falar do amor de Cristo para ti, para outras pessoas, para quem vier, para quem estiver disposto a receber.
porque também precisamos de estar dispostos, também precisamos abrir nosso coração e aceitar essa verdade. Precisamos aceitar essa realidade para nos transformar. Precisamos de aceitar, precisamos de abrir a porta do nosso coração e dizer: Senhor, eu creio que morreste por mim. Entra no meu coração, faz morada em mim, não me abandona, porque sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso nada, sem ti eu não sei viver. Então faça a tua obra em mim, faça a tua obra através de mim. E o Espírito Santo vai fazer. Jesus vai fazer. É só você se disponibilizar para isso. Estamos a ler essa palavra que é viva, eficaz, que é verdadeira. Estamos agora no versículo 25, que é o último do capítulo 12. Diz assim: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Ontem lemos, né, que o Barnabé se juntou a Saulo, né, que era um novo seguidor, que era um novo convertido. O que Jesus teve que fazer na vida de Saulo? Teve que aparecer. Jesus já estava no céu lá com o Pai. Mas quando ele viu que Saulo se levantou para perseguir as pessoas que estavam a falar do Evangelho de Cristo, Jesus apareceu para ele e disse: por que você me persegue? Ele não disse: por que você está a perseguir as pessoas que estão a fazer a obra que eu mandei? Por que você está a seguir os homens que estão a fazer? Jesus não disse isso. Jesus lhe disse: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues a mim, Jesus? Por quê? Então, quem te perseguir, quem se levantar contra ti, quem se levantar contra um ungido do Senhor, não vai estar contra o ungido, contra a pessoa, contra você, vai estar contra o próprio Jesus. Então é entregar nas mãos dele e ele vai fazer. Nós não vamos desejar mal a ninguém, nós simplesmente vamos orar pelas pessoas que nos perseguem, porque é o que a palavra diz: ora por aqueles que te perseguem, ora pelos teus inimigos, porque eles não têm o entendimento que nós temos, eles não sabem da verdade que nós temos. Nós estamos a ler a Bíblia para conhecer a verdade, então nós temos que entender que as pessoas que não têm acesso não sabem da verdade, então te odeiam por aquilo que você carrega. As pessoas não gostam de ti por aquilo que você carrega. Como você sabe o que você carrega a verdade, e você sabe que a luta não é contra a carne, você vai orar por essa pessoa. Então você vai dizer: Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Abre o entendimento espiritual dessa pessoa. Senhor, toca no coração, do mesmo jeito que tocaste no meu, toca no coração dessa pessoa e dá entendimento. Dá o entendimento que me deste, ou muito mais do que aquilo que me deste, Senhor. Faça na vida dessa pessoa aquilo que eu nem sei pedir, Senhor, mas o Senhor sabe. Faça maravilhas, faça milagre, transforma a vida dessa pessoa. Quando essa pessoa, a escama cair do olho dessa pessoa, assim como a escama caiu do olho de Saulo, ela vai ver e vai entender, vai ver que nem era o fulano, nem era a fulana, estava só a querer me ajudar e eu estava a me implicar com essa pessoa, estava a ter ódio dessa pessoa, nem ela. Estás a entender? Então nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos ler a verdade, entender a verdade e praticar a verdade. Eu estou aqui a ler todos os dias essa Bíblia. É para nós praticarmos. Não estamos aqui a ler só para... não, vamos só ocupar tempo. Não. Nós não podemos estar aqui só a perder tempo. Não. Nós estamos aqui para ouvir, aprender e pôr em prática. Temos que ser ouvintes e praticantes da palavra, para a palavra poder gerar transformação em nós. Essa é a nossa missão, quanto alunos que estamos aprendendo, assim como aqueles que se juntavam lá, né, nos grupos, ouviam os apóstolos, como é que temos que fazer, como é que temos que agir. Eles estavam a aprender. Para quê? Para ficar para eles só? Não. Para irem. Ide. O ide. E vai falar. E o nosso primeiro ministério começa em casa. Então, nós devemos sentar com os filhos, sentar com o esposo, sentar com a esposa. É nossa missão como pais ensinarmos, fazermos esses nossos primeiros discípulos, que são os nossos filhos. E depois pegarmos e irmos falar. E a coragem, não é aquela coragem que não temos de falar com outro. Vamos começar a aprender em casa. Não sei como falar com o meu colega do trabalho. Fala ainda com teu filho, começa a treinar. Você está a treinar, está a pensar que estás só a treinar. Não, estás a
afiar a tua espada, estás ali a aprender como falar, o que falar, e quanto mais praticas, mais expert vais te tornar. Quanto mais praticas, mais o Espírito Santo vai te usar, e você vai falar, meu Deus, e eu que falei isso? E como é que eu consegui passar essa mensagem? Porque estás ali a falar num filho, fala no outro, fala no marido, fala na esposa, está a praticar. E está a formar discípulos. Não pensa que a palavra está a entrar vazia. Não pensa que não estás a falar só, né? A criança não entende. Entende. A criança está guardada. Deus está guardada ali num cofrinho. Quando você der conta, fizeste um discípulo. Esse vai pegar e vai passar. Porque o lugar onde os nossos filhos passam, às vezes nós não vamos chegar na escola. Nós não temos acesso aos colegas da escola dele. Tá vendo? Ele tem acesso àqueles coleguinhas. Então, aqueles coleguinhas vão ser os primeiros discípulos dele. Que vão ouvir a palavra, vão aprender o amor de Jesus através do teu filho. Onde o teu marido vai, você não vai. Então, no trabalho onde ele vai, na escola onde ele vai passar a palavra. E é assim que o evangelho vai passar de geração em geração, vai passar de povo para povo. Temos que estar disponíveis, temos que estar dispostos e temos que aceitar essa palavra. Amém? A minha palavra para hoje é essa, esse meu conselho, né? Que acredito que veio do Espírito Santo, porque eu disse, eu não sei nada, também estou a aprender. Então, a nossa leitura do dia 12, do capítulo 12, terminou aqui. Amanhã, se Deus quiser, se Jesus não voltar, estamos aqui para ler o 13 e dar continuidade. O 13 é um pouquinho maior que o 12, então vamos continuar. Amém? Amém, amém. Digo alguma coisa pra eu ver quando estou sozinha. Ai, é tão bom falar do amor de Deus. A pessoa se empolga e olha. Mas é isso. Vai cair, eu creio que está a cair em terrenos férteis. Essa semente está a cair em terreno que vai crescer raízes profundas. Vão dar árvores cheias de flores e frutos maravilhosos. Vocês serão prova de que o amor de Deus transforma, que a palavra de Deus transforma. Vocês não estão a ouvir aqui, não estão em vão, acreditem nisso. É Jesus que prepara essa palavra para você. Você pode ter estou aqui caído de paraquedas. Não. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que você estaria aqui hoje a ouvir essa palavra. Essa palavra é para ti. Não, essa palavra é meu marido que devia ouvir. Não, é você mesmo que devia ouvir. Minha mulher. Amém? O Instagram já está querendo dar aqui já uns chiliques de querer colar. Então vamos orar, vamos encerrar a nossa live de hoje, o nosso momento com o Senhor, o nosso momento de leitura da palavra, nosso momento de reflexão da palavra, que essa palavra tenha caído realmente num terreno fértil, que eu creio que caiu. O Senhor continuará a fazer a boa obra que começou na tua vida, na minha vida, Ele é fiel para cumprir. Amém? Nós vamos só fazer a nossa parte, o resto é com Deus. Ele é que faz, Ele é que transforma, Ele é que executa. Amém? Quem puder, feche os olhos, que eu vou orar agora para a vossa vida. Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Deixa eu ver se tem alguma mensagem que eu não tenha visto. Amém? Então, feche os teus olhos, eu vou orar pela tua vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, Senhor, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque até aqui estiveste conosco. Até aqui, Senhor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteve sobre a nossa vida, Pai Santo. Assim nós oramos, Pai amado, te agradecemos, te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, meu Pai, a derramar, meu Pai, da tua palavra, meu Pai,
da tua transformação nas nossas vidas, Pai Santo. Continua a fazer a obra, meu Pai, que começaste e que serás fiel para cumprir, Senhor. Continua, meu Pai, a trazer revelação da tua palavra, Senhor. Continua a abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais. Continua abrindo, Senhor, o nosso entendimento, Pai Santo. Que possamos, meu Pai, caminhar em fé, meu Pai, crescer em fé, meu Pai, para que, meu Pai, possamos ser realmente, meu Pai, discípulos, seguidores de Cristo, Senhor. Eu oro, meu Pai, pela vida de cada pessoa aqui presente, meu Pai, cada família aqui representada, meu Pai. Eu peço que a tua mão, meu Pai, esteja sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Esteja sobre a vida desse teu filho, da tua filha, Pai Santo. Que nada falte na mesa deles, meu Pai. Que o Senhor dê saúde, meu Pai, para quem precisa de saúde restaurada, Pai Santo. Que o Senhor, meu Pai, continue, meu Pai, a dar, meu Pai, aquilo, meu Pai, que a pessoa, na porção de cada um precisa, Pai Santo. Que o Senhor possa, meu Pai, de encontrar cada necessidade, meu Pai. Que o Senhor possa suprir, meu Pai, com teu amor, meu Pai, a necessidade de cada filho teu, cada filha tua aqui representada, meu Pai. Assim eu oro, entregando a vida de cada um nas tuas santas e benditas mãos, meu Pai. Entregando a casa, entregando os projetos, entregando os sonhos, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai. Que a tua vontade seja feita sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada a Deus pela vida de cada pessoa aqui, meu Pai. Obrigado, Senhor. Te agradeço, te louvo, te exalto e entrego o resto da noite nas tuas mãos, Senhor. Toma os nossos sonhos, que tenhamos sonhos proféticos, sonhos que revelem a tua verdade. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande para todo mundo. Fiquem na paz do Senhor.